Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Hoje, 17 de janeiro, a Igreja nos propõe a leitura do capítulo 3, os versículos de 1 a 6 do Evangelho de Marcos. Muito obrigado por lermos juntos, por rezarmos juntos, por meditarmos juntos, por aprendermos juntos sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado a você pela sua sintonia, pela sua comunhão e principalmente por dedicar este tempo a meditarmos juntos a palavra que é de Deus e que a Igreja, nossa mãe, nossa mestra, vai dando como que em pequenas porções para que ela encontre espaço, acolhida em nosso coração. Esse episódio do homem que estava na sinagoga com a mão seca é o quinto conflito. Se lembram que nós fomos rezando todos esses 5 conflitos, 4 tínhamos até ontem, esse é o quinto, que Marcos coloca já no início do seu escrito. Estes conflitos, esse atrito que Jesus enfrentou e que as comunidades estavam enfrentando. E Marcos, para encorajar, para ensinar, para ajudar suas comunidades, ele recorda esses conflitos vivenciados pelo Mestre e superados por ele, e que as comunidades estavam enfrentando e que seriam superados graças ao olhar para quem é Jesus. Eu até anotei aqui no meu papelzinho que o primeiro e este conflito, o quinto, eles falam de curas. O primeiro foi a daquele homem paralítico que Jesus dizia para ele: levanta-te, toma tua cama e anda, teus pecados estão perdoados. Este daqui é a cura do homem da mão seca, da mão atrofiada, que estava na sinagoga. Uma cura na casa, uma cura na sinagoga. O segundo e o quarto conflito se dão ao redor de refeições, de comida. Comida, quando Jesus estava à mesa com os pecadores, que isso era extremamente proibido, e ontem, como vimos, quando ele ia arrancando com seus discípulos as espigas de trigo para saciar a fome. E o terceiro, que nós vimos anteontem, é sobre a questão do jejum, que precisa ser regado com misericórdia. Esses são os 5 conflitos, hoje nós estamos vendo o quinto. Depois, esse texto ele é marcado por extremos. É muito interessante. Jesus e os herodianos e os fariseus, 2 comportamentos. Um comportamento de vida, um comportamento de morte. O olhar de Jesus para aquele homem, vendo nele oportunidade para manifestar o amor de Deus, e o olhar dos fariseus e dos herodianos, do partido de Herodes, em Jesus para poder acusá-lo, condená-lo, até o texto termina dizendo, para tramar um jeito de matar a Jesus. Existe doença, o homem está com a mão atrofiada. O texto traz a cura com a palavra de ordem de Jesus: levanta-te, vem para o centro, vem para o meio. Esses embates mostram muito o que as comunidades estavam passando. Jesus, ao invés de perguntar se curar era permitido no dia de sábado, ele saberia que se perguntasse isso, eles diriam que sim, que era proibido, porque curar equivalia a trabalhar. Jesus amplia o seu horizonte e pergunta: é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Outro extremo também. Nesse olhar, Jesus tem muito presente a linguagem do Deuteronômio, ou a linguagem deuteronomista.
Escolhe, pois, a vida, lá do capítulo 30. É muito bonito. Um outro detalhe muito interessante, que nas sinagogas, no tempo de Jesus, no centro ficava o livro da lei, a Bíblia, a Torá, a lei, no centro, porque ela era que regia toda a vida daquele povo. Agora, com Jesus e as comunidades, e então nós, quem ocupa o centro é a pessoa humana. Não é que Jesus está desvalorizando a lei. Vamos lembrar que ele é o que cumpre mais perfeitamente a lei. Inclusive, ele estava lá no sábado fazendo a sua obrigação como judeu praticante. Ele estava guardando o sábado. Mas ele não limita, ele não diminui, ele não mingua a possibilidade de Deus agir. Ele expande. E ele retoma o centro, a origem, o centro, desculpe, no centro da sua pregação, a origem da lei, a essência da lei, que é preservar a vida. Quando nós temos presente os mandamentos de Deus, no quinto, no mandamento central está não matar, ou seja, defender a vida. Então, esses pequenos detalhes é como eu gosto sempre de lembrar que eles estão por detrás das palavras. A gente vai rezando, vai meditando, vai remoendo, vai ruminando, vai guardando no coração, vai lembrando, vai pedindo ao Espírito Santo que vá nos ensinando. Silenciamos diante dessa palavra, deixamos que ela fale aos ouvidos do coração e assim nós vamos aprendendo. Esse é o texto. Agora nós podemos parar e pensar, quando Jesus diz, levanta-te, vem para o centro, ele diz, estende a mão. É uma palavra de ordem. Aquele homem tinha a mão atrofiada. Na Bíblia, a mão é sempre a participação do ser humano na criatividade, na criação, no fazer-se com Deus, no deixar-se ser instrumentos na mão de Deus. Estava com a mão atrofiada, ele não podia trabalhar, ele não podia colaborar, ele não podia se deixar fazer instrumento de Deus. Quando Jesus cura, quando ele diz estende a mão, e a mão fica imediatamente curada, Jesus devolve a dignidade. No tempo de Jesus, uma pessoa como ele, como aquele homem da mão seca que não tem nome, ele não ficaria jamais no centro, nem poderia participar, porque ele era considerado impuro e aquilo que lhe acontecer, a mão doente, era um castigo. Para Jesus não é castigo, para Jesus é oportunidade de mostrar o quanto Deus é misericórdia. Ele, na verdade, não estava curando só o homem da mão atrofiada. Ele queria curar todas aquelas pessoas porque tinham um coração duro. O versículo aqui do texto fala, até eu sublinhei aqui, antes de mandar estender a mão, o texto diz assim, olhou ao seu redor. Lembram da troca de olhares? Cheio de ira e tristeza. Cheio de ira e tristeza. Aqui mexeu profundamente com Jesus, porque aqueles que estavam lá olhando para ele tinham o coração duro. Por isso, queridos amigos, estender a mão significa deixar Deus converter o nosso coração. Ele disse para aquele homem, ele diz para você, ele diz para mim, aquele homem não tem nome, é o seu nome, é o meu nome principalmente, que está recebendo esta palavra de ordem. Estende a mão. Eu gosto muito de pensar que mais do que curar, ele está dizendo, estende a mão para quem está precisando. Estende a mão como um gesto de amor. Estende a mão como solidariedade. Estende a mão para ajudar aquela pessoa a se levantar. Estende a mão para poder ficar unido às pessoas e não separado, isolado, encantonado, fechado de maneira egoísta. Estende a mão.
Nós não podemos estar como aqueles dos fariseus e herodianos, coração duro. Nós precisamos lembrar sempre que quem segue Jesus precisa ter a mão sempre estendida. Às vezes nós vamos ter que ter a mão estendida para pedir. Quando encontramos uma pessoa em situação de rua, essa pessoa estende a mão pedindo alguma coisa. Às vezes nós vamos precisar estender nossa mão para dizer: me ajude, eu estou precisando. E é um gesto de humildade. Mas queira Deus que nós tenhamos sempre a mão estendida para poder socorrer quem mais precisa. Vamos deixar que essa palavra toque os nossos corações. Vamos deixar que ela seja a luz que nos guie. Vamos ouvi-la, vamos de novo ler, meditar Marcos 3, 1-6. E assim, esta palavra que vai se tornando vida viva, ela vai nos ajudar a buscarmos sempre mais sermos parecidos com Jesus. Para quem estenderemos a mão? Quando não pudermos mais, estendamos a mão, escutemos a palavra de Cristo que nos convida. Estende a mão. Muito obrigado. Se puder compartilhar, se foi bom para você, se fez bem para você, quiser colocar nas suas redes sociais, quiser deixar o seu comentário, o seu joinha, tudo muito de coração, muito agradecido que eu falo isso para vocês, porque estamos fazendo com que esse instrumento tão simples e tão frágil chegue a mais pessoas. Fique com Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.